Quero convidar a todos a abrirem a Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 10. Obrigado. João, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedimos agora, Senhor, que esta tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, de tal forma que ela cumpra, Senhor, o objetivo pela qual ela foi enviada. Pai amado, nós nos colocamos diante do teu altar, com o nosso coração aberto, Senhor, a nossa mente desejosa de conhecer mais de ti, e precisamos, ó Pai, da tua ação, do teu Espírito, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Confessamos nossas falhas, confessamos, Senhor, Pai, que nós somos pequenos e precisamos da tua direção. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, na semana passada nós iniciamos esta série de pregações baseada no Evangelho de João, no capítulo 10, falando a respeito do protótipo do bom pastor. Jesus Cristo, nesse texto, no capítulo 10, fala a respeito do bom pastor. E na semana passada nós recorremos ao Salmo 23, que fala a respeito do nosso Senhor como o nosso pastor, e ainda acrescenta que por conta disso nada nos faltará. E hoje eu gostaria de dar sequência a este tema, falando sobre a exclusividade de Jesus. Novamente, Jesus vai utilizar aqui uma parábola ou uma figura muito recorrente, que é a metáfora do pastor. Nós falamos na semana passada que no Antigo Testamento existem vários textos em que Deus se apresenta como pastor, o pastor que cuida do seu povo. E também no Antigo Testamento nós temos várias referências mostrando que existem falsos pastores, que existem aqueles que, ao invés de cuidar do povo, usufruem dele e acabam levando à destruição. Então essa ideia, essa metáfora do bom pastor é muito importante para nós hoje, para que a gente possa também entender como nós devemos lidar com falsos religiosos, com falsos movimentos que estão levando muitas pessoas à perdição. Não existe uma semana, ou melhor, não há uma semana sem que haja notícias sobre líderes religiosos inescrupulosos. Aliás, toda semana a gente ouve a notícia de um padre, ou de um pastor, ou de um líder religioso
que acabou fazendo algum tipo teve algum tipo de comportamento que escandalizou as pessoas. Aliás, esse tipo de atitude tem feito com que muitas pessoas mesmo, se afastem da ideia de religião, ou até mesmo da busca a Deus. Os efeitos desta ação, desses homens, são devastadores, principalmente no coração e nas mentes de seus comandados, mas não somente em relação a eles. Nós podemos perceber que a própria sociedade em geral é atingida. A ação de líderes religiosos, que são desta monta, reforçam o cinismo daqueles que não creem. Então existe uma série de pessoas que hoje, quando leem notícias no jornal, ou até mesmo ouvem os noticiários televisivos, acabam dizendo que eles estão certos por não seguirem algum Deus, não buscarem ao Senhor, não buscarem uma igreja, porque afinal de contas a igreja se mostra deficiente, os seus líderes são inescrupulosos, então não vale a pena frequentar uma igreja, não vale a pena estar junto com um grupo que se diz cristão ou que segue algum tipo de religião. A nossa sociedade está cada vez mais secularizada, e isso para prejuízo da nossa sociedade, porque a igreja tem valores que são valores que fazem com que a família esteja fundamentada, que os relacionamentos sejam relacionamentos que perdurem, que a relação do cidadão com o seu governo seja uma relação adequada, que também as relações econômicas não sejam pautadas pelo lucro desmedido, mas por uma ética em que entenda a necessidade do próximo. Então a igreja tem esses valores estão muito consolidados na palavra de Deus. E à medida em que as pessoas não vivem isso, não buscam, se afastam das igrejas, a nossa sociedade cada vez mais se corrompe na lei do mais forte, ou se não na lei do Gerson, que é necessário levar vantagem em tudo, e a gente vê uma sociedade que cada vez mais está se desfigurando, está se desagregando. Mas, queridos, qual é o contexto dessa passagem para que a gente possa aplicar algumas ideias nessa manhã? Em mais uma parábola, Jesus diferencia a sua liderança como Messias em relação aos religiosos e governantes do seu tempo. Então Jesus, quando fala sobre esta parábola, ele está falando com alguém. Ele está se referindo a algumas pessoas. Quando ele diz que ele é o bom pastor, e também ele se apresenta aqui como a porta do aprisco, para que as ovelhas possam entrar, e também ele fala a respeito de ladrões e salteadores e de mercenários, ele está se referindo a um grupo de pessoas. Então a gente pode dizer o seguinte, que existe naquela época um grupo de gente que Jesus considera como ladrão e salteador. Esses eram os governantes. Era, por exemplo, Herodes, era Pilatos, pessoas que tinham o dever de cuidar do povo e também apresentar ao povo a verdadeira fé. E também, além dos governantes que existiam naquela época, havia uma classe de religiosos, que eram sacerdotes, que eram fariseus, que eram saduceus, membros de partidos religiosos judaicos, que ao invés também de apresentarem a mensagem de Deus, ficavam se degladiando, ficavam muitas vezes disputando poder, e não se preocupavam verdadeiramente em atender ao povo, em cuidar das ovelhas. Então Jesus está falando para estas pessoas que estão agindo de uma forma inadequada, que estão em cargos de liderança, mas não exercem verdadeira liderança, que estão, na verdade, enganando as pessoas e estão fazendo com que o povo, na verdade, sofra. Claramente, Jesus denuncia o mercenarismo e o descaso daqueles que deveriam zelar pelo povo. Talvez, e certamente, na verdade, Deus ou Jesus Cristo, se estivesse aqui no nosso tempo, também denunciaria. Também olharia para a situação que nós vemos nas TVs, nos meios de comunicação, na internet,
de pessoas que simplesmente desejam usufruir da fé alheia, que simplesmente pensam em lucrar com a religião, que fazem da religião uma espécie de supermercado da fé. Então Jesus Cristo certamente olharia para esse contexto nosso também e denunciaria o erro que nós estamos vendo aí todos os dias. Jesus, ele usa expressões semelhantes aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Fala a respeito dos falsos profetas e dos falsos pastores. E são profecias duras. Eu até convido a você, quando estiver em casa, leia, por exemplo, Jeremias 23, que começa dizendo: ai dos falsos pastores. Começa com julgamento àqueles que deveriam cuidar do povo e não cuidam, que deveriam estabelecer um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, levar um alimento verdadeiro àqueles que são seus seguidores, mas não fazem. Então nós, que hoje também vemos uma situação semelhante, podemos ter a certeza absoluta de que Deus também olha para esses pastores, para esses líderes, com esse tipo de julgamento. Agora, queridos, vamos aplicar então alguns conceitos que a gente retira desta passagem. Primeiro, a humanidade anseia por cuidado. A imagem do curral, do aprisco, revela que existe um sentimento de dependência absoluta de Deus. Todos nós precisamos de um aprisco. Aprisco é o lugar onde ficavam as ovelhas. As ovelhas, elas descansavam no aprisco. E esse aprisco significava segurança, significava direção, significava proteção, significava alimento, porque afinal de contas, as ovelhas estavam ali tranquilas, em paz, num lugar que era conhecido, num lugar em que elas poderiam desfrutar daquele momento precioso de agregar a outras ovelhas, serem defendidas dos salteadores, dos ladrões e dos lobos vorazes. Nós, como seres humanos, também precisamos de apriscos, precisamos de lugares para que a gente possa ficar em paz. E a nossa alma precisa de um aprisco seguro, a nossa alma precisa de um lugar onde ela possa se sentir alimentada, possa se sentir cuidada. Essa sede da alma só pode ser saciada por um relacionamento vivo e real com Deus. Então toda a humanidade está nessa circunstância, está nessa situação. As crianças, por exemplo, elas precisam dos pais perto delas para que elas se sintam bem. Mas quando nós crescemos também, nós necessitamos de algo que nos preencha, de algo que venha dar a paz para a gente, que a gente possa colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Irmãos, a pior situação que nós vivemos hoje no nosso país é da insegurança. Hoje nós vemos os problemas que existem decorrentes dela. E muitas pessoas hoje estão numa situação muito difícil, porque estão em lugares que são lugares onde não há uma segurança estabelecida, onde as pessoas estão sempre ali sujeitas a tipos de violência. Agora, fora isso, nós temos aqui na nossa alma a necessidade de estar seguros em relação a essa vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Existe sempre o imprevisível, existe sempre o receio de que amanhã as coisas deem errado. E para que a gente possa andar com confiança, para que a gente possa saber que amanhã nós teremos pastos verdejantes, que amanhã nós vamos ter o alimento, que amanhã nós vamos ter o cuidado para a nossa vida, a gente precisa de alguém que nos mostre esse caminho. Então a figura do pastor de ovelhas, que é representado, que é a representação de Deus, nos dá essa segurança de que amanhã nós estaremos bem, de que o nosso futuro está guardado, de que a gente pode andar com confiança por essa vida, que a gente pode realizar, pode trabalhar, pode criar os nossos filhos, porque amanhã Deus trará o necessário para a nossa vida. E se amanhã também nós formos recolhidos, se por algum tipo de situação que a gente não sabe exatamente o que nos espera, a gente tiver que partir desta vida para outra vida, nós estaremos também seguros, porque estaremos com Deus.
Então nós precisamos dessa segurança. E quando o texto fala sobre aprisco, mostra que a humanidade anseia por cuidado. Outro aspecto que nós podemos ver é que existe um mercado religioso buscando se beneficiar dessa demanda. Então, como a humanidade precisa de Deus, precisa de direção, precisa de cuidado, então existe um mercado, um supermercado da fé, que apresenta soluções, muitas delas falsas, muitas dessas soluções equivocadas, mas que procura explorar aquilo que as pessoas buscam acreditar ou querem acreditar. E a figura do ladrão e do salteador, do mercenário, revelam que existem grupos que desejam apenas usufruir para o seu próprio deleite de ovelhas incautas. Então tem gente que se enriquece através da fé do outro. Tem gente que procura se dar bem nesta vida a partir da exploração, da desgraça, da doença, do medo, do receio que as pessoas têm em relação à vida religiosa, à vida com Deus. E essa analogia que nós podemos perceber é perfeita, porque demonstra os reais interesses daquele que é o ladrão, daquele que é o salteador. O ladrão veio para matar, veio para roubar e destruir. Então tais personagens querem acabar com a vida das pessoas, não têm o mínimo interesse em relação à vida das ovelhas, apenas desejam usufruir de todo o bem que ela pode oferecer. Irmãos, nós não podemos ser inocentes, não podemos ser ingênuos, porque desde que a humanidade existem propostas que, ao invés de aproximarem as pessoas a Deus, afastam. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar atento. E atento por quê? Porque hoje existe uma facilidade na comunicação. Hoje a gente pode entrar e conhecer o mundo através da internet. E da mesma forma que nós podemos conhecer os benefícios do mundo, nós também conhecemos as coisas ruins e sórdidas. Nós podemos ser vítimas de abusos de religiosos que tentam também entrar nas nossas casas, tentam trazer a sua mensagem para que a gente possa ser iludido por elas. E aqui nós temos que ter critérios. E nós podemos perceber que nesse texto, Jesus é o critério para a diferenciação do ministério pastoral. Então nós temos a imagem do aprisco. Está ali o aprisco. E Jesus diz que as ovelhas, elas entram pelo aprisco. E é interessante que antes de Jesus utilizar a figura dele mesmo como pastor, ele diz: eu sou a porta desse aprisco. Jesus é aquele que é o critério para que a gente aceite ou não alguém que cuide da gente. Jesus, ele não se apresenta inicialmente como pastor, mas sim se apresenta como a porta, porque a porta indica ao mesmo tempo acesso e barreira. Por uma porta a gente passa para o outro cômodo. Então Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus. Jesus é aquele que nos tira da nossa condição e nos apresenta ao Senhor. Então Ele é o acesso. Mas também é Ele que fecha. É Ele que impede a ação daqueles que são falsos pastores, daqueles que são mercenários, daqueles que são ladrões. Então o critério para que a gente siga alguém é Jesus.